Oi pessoal, tudo bem? Eu vou ter um canal. Para você que não me conhece, meu nome é Vitor Kenzo. Eu sou estudante de produção audiovisual, me cursei em tecnólogo na Universidade de São Caetano e agora eu vou fazer alguns vídeos, assim, alguns ensaios, tanto às vezes para redes sociais, em vídeos um pouco mais compactos, falando sobre alguns filmes, algumas obras, até alguns livros que eu acho interessante de falar, como em vídeos um pouco mais longos como esse aqui, falando do filme O Mundo Depois de Nós, né? Que é um filme que, se eu não me engano, é um original Netflix, né? Foi distribuído pela Netflix, lançou no final de 2023 e fez relativamente um sucesso, assim, acho que ficou algumas semanas em primeiro lugar para Netflix. Isso é um sucesso, né, na plataforma de streaming dela. Eu vou falar um pouquinho sobre minhas impressões sobre o filme, sobre o que eu achei do filme. E é engraçado que, às vezes, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Eu fico pensando todo esse tempo de tentar retomar o canal, tentar expressar minhas ideias, assim, se isso é uma resenha, se isso é uma crítica, se isso é uma análise, se tem diferença entre outros. Então, existem vários historiadores, pesquisadores e próprios críticos que falam que, dependendo de como que você fala, dependendo de como que você expõe suas ideias, ou até o tamanho do seu vídeo, ou do seu texto, aquilo pode ser considerado uma crítica, uma análise, ou uma resenha de certo fato. Eu talvez me considere, não necessariamente um crítico, mas que goste de fazer críticas, ou pelo menos olhar para os filmes de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque tantas das coisas que eu aprendi na faculdade, coisas às vezes um pouco mais técnicas ou relacionadas à linguagem que o filme tá usando, né? Tá dialogando ou tá usufruindo, como no caso, que é a linguagem do cinema. Como de ter sua própria maneira de se expressar, né? De falar nesses vídeos e, sei lá, eu acho que antes do meu vídeo, acho que faz uns 2, 3 meses que eu meio que tava falando um pouquinho do que aconteceu da minha vida nos últimos 2 anos, assim, na faculdade, que eu dei um tempo até para pesquisar e aprimorar mais essas habilidades de compreensão mais sobre que eu gostaria de fazer, o que eu estava estudando, né, sobre cinema, audiovisual, etc. E eu acho que uma das maneiras mais efetivas de provar mesmo que você está evoluindo, tá se desenvolvendo nessa área, é fazendo vídeos, né, relatando ou até escrevendo sobre sobre os filmes em geral que a gente vê. E eu escolhi esse filme também porque eu acho que tem muito às vezes, essa dicotomia entre as pessoas falarem sobre filmes populares, que às vezes ficam em top 10 assim, da Netflix, na maioria das vezes, como os filmes mais cultos, mais obscuros ou mais desconhecidos, feitos para as pessoas de QI alto, que gostam de estudar cinema, e às vezes isso é muito pela cultura que a gente está inserido, né? Não necessariamente cultura que fala da regionalização do país que a gente está inserido, mas da cultura de como que a gente hoje em dia desfruta da arte, como a gente está inserido na arte, como a gente consome as diferentes mídias, né? Principalmente o cinema, o audiovisual, as séries e filmes em geral, que é um negócio que a gente está tão conectado assim em termos de lazer ou entretenimento, né? Que hoje é visto como talvez a maneira mais usual que a gente se insere, que a gente consome e se insere dentro do entretenimento, né? Tá até pensando, né? Tipo, por exemplo, livros, assim, hoje não é visto tanto como algo lazer, sabe? Algo que você vai para descansar um pouco a mente. Às vezes até, sei lá, se não for um negócio meio de coach ou algo do tipo, se não for algo... A ficção, às vezes, hoje em dia não é vista como algo que pode te proporcionar outras perspectivas sobre tanto a vida ou a sociedade que a gente está inserido. E muita coisa eu posso relacionar com esse filme aqui atrás, né, que é dirigido pelo Sam Ismail, eu acho que é assim que fala, que é um diretor que ficou bastante conhecido, principalmente por ter dirigido a série... Acho que ele é showrunner também, era showrunner da série Mr. Robot. E que aqui ele até é produzido pelo casal Obama, que até acho que fez um documentário sobre uma fábrica chinesa dentro dos Estados Unidos, algo do tipo que eu não vi, mas que eles agora têm uma produtora e produzem alguns filmes, documentários, séries, etc. É interessante porque esse filme aqui fala meio que sobre uma conspiração de que o mundo
tá acabando e te insere dentro desse mundo onde você tem personagens que às vezes começam a se questionar sobre se isso realmente está acontecendo e por que isso está acontecendo, quem está fazendo isso com eles e como que isso afeta fisicamente e mentalmente a toda a paranoia que eles sentem em relação ao tal apocalipse, né, que está acontecendo ao redor deles. E até aqui dá para você relacionar muito do que o diretor M. Night Shyamalan faz em alguns filmes deles, principalmente o filme recente dele, Batem a Porta, aquele filme com o Dave Bautista, que é o Knockout the Cabin, que também fala sobre uma conspiração meio que apocalíptica, né, que alguma coisa estranha está acontecendo com o mundo ou no ambiente que eles vivem. E o filme The Happening, que foi um grande fracasso quando lançou, mas eu considero muito bom, do M. Night Shyamalan, que também fala sobre meio que a natureza se virando contra os humanos e espalhando meio que um vírus que faz eles ficarem malucos e se matarem, assim, se matarem e matarem as pessoas à sua volta, né? Em relação a isso, a gente pode considerar que tem meio que uns 3 personagens principais, né, que um é um casal que é o do Ethan Hawke com a Julia Roberts e uma Mahershala Ali, que eles acabam se encontrando meio que numa casa alugada, né? Por algumas circunstâncias acabam começando a suspeitar entre si que um ou outro não está falando a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Meio que no contexto que surge assim uma vontade da personagem da Julia Roberts de alugar uma casa assim mais um pouco afastada da cidade, não tão afastada no sentido que até dá para ver da visão da casa que eles estão a cidade de fundo, né? Então não é tão distante assim da cidade, mas um local assim para passar, sei lá, uma semana, um feriado assim, junto com a família, né? Que eles têm um filho e uma filha. É interessante que nesse meio assim existem alguns esquemas visuais que tanto nas paredes, nos wallpapers assim, né? E às vezes até no modo que enquadra o filme, que você começa a sentir progressivamente que as coisas estão mudando, né? Que tanto essa conspiração, esse tal apocalipse, ele que está chegando muito mais perto dele, está se materializando muito mais. E esse tal apocalipse, às vezes até eles começam a se questionar se não pode ser um ataque vindo de outro país, assim, principalmente os países que se consideram inimigos dos Estados Unidos de uma forma um pouco mais histórica, né? Falam que até podem ser os coreanos que estão fazendo isso. Depois é questionado que se é o pessoal do Oriente Médio, os iranianos, né? E eu acho a cena muito boa quando eles percebem isso, né? Numa montagem alternada, onde você tem os personagens sentindo meio que na pele, né? Cada um meio que no seu canto, com uma ação, a música e a montagem vai te envolvendo, né? Principalmente quando isso acontece pela primeira vez. Quando isso acontece das outras e você já entende mais ou menos o esquema, vai ficando meio sem graça porque você acaba repetindo um pouco do mesmo esquema e acaba parecendo muito padronizado e repetitivo de uma forma em geral. E até às vezes nesses planos elaborados, às vezes com drones, ou até deve ter algum trabalho também de pós-produção em algumas cenas assim que se permeia assim durante a casa, durante os ambientes, que parece só amostra. Assim como outras escolhas que no começo ele faz sobre um ângulo muito de cima, né? Que alguns denominam que é o ângulo do olho de Deus, ou ângulo de Deus, mas que é visto os personagens muito de cima, assim, e percorrendo os espaços, fazendo as ações que eles fazem. E no começo eu até acho interessante, mas quando ele vai repetindo, parece que mais ou menos da metade até o final do filme, ele acaba jogando muita coisa de forma aleatória, assim. Principalmente do meio, da maneira em que eles expõem toda essa preocupação, essa suspeita do que está acontecendo ao redor deles. E que toda essa catástrofe, eu acho que é muito melhor utilizada, muito melhor manifestada na tela e da maneira que ele mostra, da maneira que ele contorna os planos, contorna os personagens e faz cada personagem meio que ter seu espaço de tela, junto com às vezes essa destruição ou esse tal objeto cênico, né, meio que sendo destruído ou aparecendo mesmo em quadro. Eu acho que no começo isso funciona muito bem, mas no final acho que ele acaba jogando até algumas cenas aleatórias que você começa a questionar se é para você ter mais
empatia, ter uma melhor relação com os personagens, assim, com a família, com todas as intimidades e relações que eles têm, mas que acabam não agregando tanto para essa preocupação mesmo de você perceber que todo esse esquema, né, seja verdade ou não, seja vocês estão delirando ou não, mas como que ele vai de outras maneiras, né, manifestar esses problemas na tela, esses causos apocalípticos assim. Então, eu acho que é até engraçado, mais pro final do filme, começa a aparecer alguns planos ou algumas cenas, né, algumas imagens que eu fiquei perguntando mais se ele, no caso o diretor, acho que sempre nos vídeos assim eu vou me referenciar assim à obra como meio que o que o diretor explorou, né? Por isso que eu tô me referenciando como ele, né? Meio que o autor da obra, que pode ter outro vídeo que eu posso falar sobre por que algumas pessoas, né, consideram que o autor de uma obra audiovisual, o autor de uma obra cinematográfica é o diretor, né, o diretor criativo, ou a pessoa meio que assina o projeto. O que o Sam quis manifestar através de todas essas conspirações assim que ele faz durante o filme, de todas as ideias que ele faz no filme, de todas as cenas que tentam complementar e tentam incrementar as relações entre os personagens, o que ele quis dizer de fato. Porque o final é bem interessante, né? Às vezes tem algumas ironias entre o som, né? Às vezes até o gênero da música que tá tocando de fundo na trilha sonora, junto com o que tá acontecendo realmente da cena, às vezes essa quebra de tom que às vezes é um pouco cômica e às vezes até interessante, né? E faz parte da estética do filme, e que acontece isso meio que no final, né? Com todo o plot da garotinha ser que tá viciada numa série, né? Que é a série Friends, e ficar ficcionada assim por querer saber qual que é o final da série. Então no final tem alguma paradinha nesse sentido que eu achei até interessante. Porque joga com todas essas conspirações sobre bunkers ou de quem tem os meios de fato para, se acontecer algo do tipo, ficar protegido em relação a todo o caos que está acontecendo ao resto do mundo. Assim como também pode ter gente que parece louca que está fazendo esses bunkers hoje em dia, que pode de alguma forma estar certo. E que tudo fica muito mais engraçado se a gente pensar que foram os Obama que fizeram esse filme, né? Porque eles também não são não santinhos, né? Principalmente o Barack, em relação a financiar a guerra e provocar guerras. E mesmo assim tem algum discurso sobre a maior preocupação em si. Não é se existe essas conspirações de que existe um plano maligno, de poucas pessoas cuidando do mundo, cuidando do destino, do que vai acontecer em todos os países, com as finanças, com a economia, e que o real desespero é, se não tiver isso, vai ser cada um por si. E é claro que os mais ricos vão conseguir se safar, ou vão conseguir ter algum plano B de fato. O que combina muito bem, por exemplo, com outro filme um pouco sobre fim do mundo, assim, apocalipse, guerra, que é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, assim. Acho que se você gostou desse filme, se não me engano, na HBO Max deve ter ele, né, que eu, se não me engano, que os filmes do Kubrick estão acho que sob domínio da Warner, se não me engano. Então acho que dá pra fazer essa relação. Tanto com, às vezes, alguns filmes do Shyamalan, né, que eu falei sobre, de desastre, como desse filme do Doutor Fantástico, que em inglês é Doctor Strangelove, do Stanley Kubrick. Então o filme peca pra mim um pouco em não materializar todo esse medo, esse desespero, essa provocação que no começo ele até faz, de alguns visuais, de algumas coisas, de como que hoje em dia manifestaria nos ambientes, na natureza, nas próprias armas ou meios de transporte, né? De como que isso se materializa se tudo der errado, né, num apocalipse, na tela. Sim, às vezes durante diálogos, ou durante muita exposição, durante muitas coisas que acabam flertando e não indo para lugar nenhum no discurso como todo do filme, e que às vezes até quando ele joga, às vezes com essas mais algumas ironias assim, ele fica até mais interessante, mas que me soou que ele abandona muita coisa que ele
acaba provocando no começo, quando arremeta mais pro meio e pro final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um novo estilo que eu tô pensando em fazer esses filmes assim. Talvez eu vou configurar um pouco mais do meu cenário, mas espero que vocês apoiem essa volta do canal, que vocês comentem o que vocês acharam do filme também aqui embaixo, ou nas outras redes agora. Eu tô falando que vou fazer, acho que pro Shorts também, né? Vou fazer uma outra versão um pouquinho mais curtinha, né? Sobre o que eu achei desse filme. E que agora eu vou ter muito mais tempo de produzir mais coisas assim. E que, quiçá, né? Talvez eu trabalhar com isso, né? Trabalhar falando sobre vários filmes. E eu sei que hoje no YouTube, né? Talvez seja uma das coisas que, ao mesmo tempo que é muito rentável, você não tem muito essa produção que permite não só ilustrar o filme, né? Falar o que a pessoa viu em si, né? Ou explicar o filme, né? Mas como que às vezes você percebendo algumas coisas da linguagem, né? Como que a câmera se movimenta, como que alguns objetos cênicos começam a aparecer durante a cena, como que a pessoa faz tal enquadramento. Eu penso em produzir muito mais coisa desse nicho, assim, produzindo coisas para filmes um pouco mais populares, né? O que acabam se popularizando, assim, nos principais streamings ou no cinema mesmo, né? Lançamentos e etc. Como também filmes um pouco mais desconhecidos, de outras épocas, de outras tendências, de outros movimentos artísticos e cinematográficos, que eu acho interessante de abordar, interessante como pesquisa, como projeto de comunicação e como hobby também, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que pode ser considerado um trabalho para mim, pode ser considerado também uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é assistir filmes e expressar o que eu senti vendo eles. Então, se curtiu o vídeo, não esquece de apertar aqui no joinha e não esquece de se inscrever também, porque eu tenho essa meta de até esse final de abril conseguir pelo menos 500 inscritos para conseguir monetizar os vídeos, e assim eu posso fazer mais vídeos diferentes, e também vão vir outros projetos, né? E já estão sendo escritos, já estão sendo planejados. E com a ajuda de vocês, eles podem vir à tona o quão mais rápido possível, certo? Falou!